RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1984. Acidente na plataforma de Enxova, com a morte de 37 trabalhadores. O Sindipetro RJ inicia uma intensa campanha de denúncia, exigindo mais segurança no ambiente de trabalho. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sentido de unirmos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Olá, companheirada, nossos sinceros e congratulações. Furtado, com você. Boa noite, como muito bem para o companheiro Ivan, qualquer horário que você estiver escutando, nos vendo, se colocado, um bom momento naquela oportunidade. E sempre fazemos aqui uma retificação, né? São 49 anos de luta do Sindipetro, mais sim 60 anos. Tá a camiseta atrás. Inclusive tem a nossa camiseta aqui atrás, que está anunciando isso aí. Estamos fazendo aí, tentando fazer essa modificação. Bom, mas companheiro Ivan, a gente tem aí vários atos, vários momentos. Por exemplo, hoje nós participamos de duas assembleias, né? Uma assembleia no EDICIM e a outra assembleia na TBG. Mas EDICIM quer dizer o quê, para quem não sabe? EDICIM, Edifício Cidade Nova, que pertence à Petrobras. E a TBG, a Transportadora de Gás Brasil e Bolívia, né? Então, naquelas oportunidades, foram feitas assembleias sendo discutidas, lá foram discutidas, né, as propostas com referência à PLR. Por que proposta, né, companheiro? Porque existe a proposta da empresa e também existe a proposta da Federação Nacional dos Petroleiros, que o nosso Sindipetro também faz parte, né? E naquela oportunidade foram discutidas essas propostas, né, evidentemente analisadas pelos trabalhadores, e foram votadas. E dizer que, na realidade, o resultado é o somatório de todas as assembleias, né? A gente fica na expectativa de que essas assembleias determinem que postura a gente vai ter. E na nossa visão, né, companheiro? Na nossa visão, seria o ideal a proposta que foi anunciada pela Federação Nacional dos Petroleiros, né? Então esperamos aí, estamos no aguardo desses indicativos para que mais tarde a gente possa fazer, lógico e evidente, mediante o resultado, fazer os devidos comentários. Então, de que forma nós vamos participar no que tange a participação de lucro e resultado. Companheiro Ivan. Nossos cumprimentos, em primeiro lugar, para Antônio Santana, Antônio Santana, para o Alfredo Alencastro também que entrou, para o Irceu Sinhaque, que entrou, para o Adriano Nunes também que entrou, João Silva, para o Edson de Jesus Cunha também, para o José Sonoridade também, para o Márcio Werneck,
para o meu grande chefe de gabinete, que eu tenho uma admiração fantástica, professor Hermano Tavares, para a Márcia Tenório. Furtado conhece bem Márcia Tenório. Para o Carlos Alberto Pires, para o José Augusto Manuel, para Haroldo Teles, grande petroleiro, para a Ângela Azevedo, para o Antônio Santana, para Simone Gaspari, Paulo Roberto Jesus, Maria de Toledo Gomes também, e tem uma imagem aqui diferente, engraçado, para, eu falei quem? Márcia de Toledo, né? Osiel Machado também entrou aqui na nossa transmissão. Legal. Pô, já de cara um bocado de gente. O nosso programa de hoje, a nossa transmissão de hoje, ela está um pouco difícil. Nós optamos para começarmos com as homenagens. Destacamos homenagens ao funcionalismo público, destacamos homenagem também para o grande aniversariante do dia 20, que foi Ricardo Cravo Albim. Inclusive o site do Ricardo Cravo Albim é a nossa maior referência na cultura para homenagear aniversariantes, fazer homenagem a esses artistas todos. A fonte principal nossa é o site do Ricardo Cravo Albim. E o Ricardo Cravo Albim, eu sempre faço um destaque que ele tem um papel fundamental com a doutora Menterhel Erim. Doutora Menterhel era uma ambientalista que morava em Maricá, lá em Cordeirinho, por sinal, perto de Ponta Negra, distrito de Ponta Negra, e que nós lutamos muito. Eu era o presidente da FAMAR, que é a Federação das Associações de Moradores de Maricá. Doutora Menterhel Erim era diretora do meio ambiente. E ela muito amiga do Ricardo Cravo Albim, e outros, né? E ela, com o Cravo Albim, tiveram uma atuação fundamental junto ao governo Brizola, para que nós, a população de Maricá, nós fôssemos contemplados com a primeira APA lá em Maricá. Foi uma vitória da minha gestão como presidente, mas do trabalho intenso da doutora Menterhel Erim, Cravo Albim. Maricá é grata ao Ricardo dessa grande vitória que ela proporcionou à população maricaense. Na área da cultura, o outro destaque nosso, além do Ricardo Furtado, quem é o outro destaque? Na cultura, nós vamos tentar homenagear também. A tia Doca estará, tia Doca, 86 anos, né? No dia 20. E aí também uma outra homenagem aqui que a gente fala, que foi ele que inventou a flauta, né? Não é isso? Ele, Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho, que estaria completando 94 anos. Renata Jambeiro. É verdade. Que está completando 37 anos. E a Simone. Grande cantora Simone. Grande cantora Simone. Nós recebemos aqui agora, Furtado, nós falamos que sempre comentaríamos o que viesse aqui no comentário, Com né? certeza. Acabamos de receber aqui um comentário, fez 2020, da Gleise Hoffmann. Para vocês também aí, né? Os grandes batalhadores, os grandes lutadores também, para o nosso Gleise Hoffmann, né? Do Partido dos Trabalhadores. Também vai um grande abraço para Fidel Barbosa, grande Paulistinha, grande irmão. Paulo Horne, essa pessoa. Rapaz, se existe uma pessoa que não tem fígado, estômago, intestino, pulmão, não tem nada, só tem coração, é Paulo Horne. Esse é uma pessoa especial. Grande abraço, meu irmão Paulo Horne. Grande abraço. Obrigado aí por esse grande prestígio que você
assistir a nossa transmissão aqui. Também vai um abraço para Vasley Guzmão, Edu Éder, Edivaldo Moura, Pula, legal. Pula. Eduardo Moura, Pula, legal. Então já entrou um bocado de gente ali. Nós então citamos nossos homenageados na cultura e nosso canal vai tratar a temática funcionalismo público. Por que isso? Porque nós estamos exatamente, Furtado, no momento agora, esse momento agora é que aflora, né, o sentimento de solidariedade, né, de amor, de fraternidade. E então, as datas que nós vamos mencionar aqui agora, não tem muito isso não, mas é para lembrar que nós vivemos num mundo de mentiras e de ilusões também. Essa é a razão de nós começarmos de maneira diferenciada essa nossa transmissão de hoje. Por exemplo, Furtado, a nossa transmissão, ela abrange o intervalo do dia 20 até o dia 26. Que nós não estamos brincando, no dia 20 de dezembro, Furtado, do dia 20 ao dia 26, dia 20 de dezembro, nós podemos do ano 2008, quando a Bolívia, após Cuba, na Bolívia, após Cuba, em 1961, e após a Venezuela, em 2005, Cuba é reconhecida pela Unesco como território livre do analfabetismo. Um método cubano. Que método é esse? Que alfabetizou em 30 meses, a Bolívia alfabetizou, utilizando o método cubano, em 30 meses ela alfabetizou 96% dos iletrados bolivianos. E foi fundamental nesse processo a participação de voluntários, tanto do campo quanto da cidade. Vocês estão vendo que, inspirado em Cuba, tanto a Bolívia, após Cuba e Venezuela, foi reconhecido pela Unesco como um país sem analfabetismo. Isso cria uma preocupação muito grande para os dirigentes, porque eles se alimentam do analfabetismo. Não é isso, Furtado? No dia 21 de dezembro, Furtado, você destaca... Claro, destaque, né? Mas eu primeiro gostaria de fazer um comentário aqui, né? Primeiro uma pergunta com referência a Cuba e aqueles países, Venezuela, que tiveram a dignidade de acabar com o analfabetismo. Isso é problema de comunista e problema que... Acabar com o comunismo, com analfabetismo é. Analfabetismo e outras coisas mais. Mas eu queria outro comentário que eu queria fazer, que chamou bastante atenção quando da sua leitura, das pessoas que estão ali nos dando... Então, Furtado, então olha só, Márcio Toledo Gomes e Cícero Souza também estão entrando aqui no pedaço. Mas quando essa leitura que você delas, as pessoas que nos dão esse prazer nos chamam bastante atenção, mas uma em particular me chamou, né? Lógico, evidente. Parente, né? Que é a companheira Márcia Tenório. Márcia Tenório, foi muito importante a sua participação, é importante a sua participação. E se for o caso, pode escrever que nós vamos ler aqui. Se quiser também, pode vir participar do nosso programa aqui, não há problema nenhum. Um bom convite. Doutora Márcia Tenório. Não só a própria companheira Márcia, né? Márcia Tenório, e também as outras pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, mas em particular a companheira Márcia, a gente fica muito satisfeito de ver. Por que nós ficamos satisfeitos? Porque o nosso programa ele tem uma abrangência muito forte, né? À medida que os programas são feitos com determinados... Se for o caso, também, claro, né? Claro, política também são da
mesma forma como fazemos críticas aqui, sabemos reconhecer os benefícios. Pô. Não estamos aqui só fazendo crítica. E somos transparentes nessas medidas quando tomamos determinadas posições e dizemos que se fez em benefício do trabalhador, vamos aqui falar e vamos inclusive convidar o nosso programa, independente do posicionamento até político, né? Podemos ter até divergência. Nós queremos o bem. Queremos o bem e queremos o bem para os trabalhadores e, de uma certa forma, para a própria sociedade. Mas, voltando aqui, no dia 22 de 46 indígenas, agora Tisótizil, deve ser. Tisótizil, são assassinados, ficam feridos no massacre de Acteal. Isso aí tem 22, né? Aí por isso mesmo que eu fiquei tão emocionado com a presença da Márcia, que nós pulamos. Por uma data, em Chiaba. As vítimas mortas por grupos paramilitares, olha de novo, né? Paramilitares, enquanto rezavam em uma igreja, pertenciam a um grupo comunitário respeitado num lugar santo. Quer dizer, é um negócio sério, né? É muito sério. Não, você pulou, nós vamos voltar. Não, mas aí, nós já dando sequência, também queremos aqui elogiar, registrar e elogiar o aniversário da nossa companheira Cátia, que estamos torcendo pleno restabelecimento. Isso, machucou lá o joelhinho dela. Ela está com problema aí de uma operação. Grande abraço, Cátia. E uma pessoa muito importante, né? Porque às vezes é o seguinte, companheiro, a gente fica até emocionado porque é uma pessoa no simbolismo total que representa o que há de mais digno no ser humano, né, cara? Que é a mãe, né? A mãe é a pessoa mais digna que existe no ser humano, de todas as formas, né? De todas as formas. E aqui fazer uma homenagem, lógico que é evidente, à mãe do nosso companheiro Ivan, que a senhora Ida Rosa de Andrade. Ida Rosa minha de mãezona. Obrigado, E mãe. aniversário também da doutora Vânia Daut. E agora a Vânia está lá na França. Com certeza. Legal. O cara também está nos assistindo, né? E voltando aqui, depois da emoção aqui, voltando à sequência normal, e no dia 21, companheiro? Dia 21, em 1907, no Chile, desse sujeito que está aí, 3.000 pessoas reunidas na escola Domingos Santa Madalena, mortas, são assassinadas após apoiarem uma greve, porque essa greve denunciava as péssimas condições de trabalho e exploração dos operários salitreiros. Dentre as vítimas estavam trabalhadores, mulheres e crianças. O episódio ficará conhecido como o Massacre de Santa Maria de Iquique. Covardes, sempre eles, os covardes. Portanto, dia 23, então, qual é o destaque que você tem para o dia 23 de dezembro, Furtado? No dia 23 de dezembro de 2012, no México, corre a notícia da marcha silenciosa do dia 21 do mesmo mês, né? Realizado por milhares de zapatistas, Zapata, né? Na região sudeste do México. Os lutadores foram às ruas para mostrar que a data podia significar o fim do mundo como o conhecemos e a criação de algo novo. Realmente está uma situação muito complicada, né? Mas tudo bem, a vida que segue. Diz o breve comunicado divulgado: é o som do seu mundo caindo, é o nosso mundo ressurgindo. Democracia, liberdade e justiça. Isso é o que nos alimenta, a busca da democracia verdadeira, da verdadeira liberdade e da verdadeira justiça também. Né? E no dia 24 do mesmo mês, companheiro? Antes disso, vai um grande abraço para o Cícero Souza, né? O José Silva,
para o Assis Júnior, o Napoleão Nascimento, beijo Napoleão, estou com saudade de você, rapaz. Gessé Dávila também, José Gilmar Ramos, José Lopes, Ed Lima, está na plataforma, lá em Campos, está aí também com a gente, Cortez H. Graça, Salvador Silva de Farias e João Reinaldo Gol. É isso aí, bacana, legal. E o Ed Lima? Na realidade, aí estamos aí na luta aí, não só Manguinhos, como muito bem você sabe, mas também no que diz respeito aí a PLR, aí dos trabalhadores do sistema Petrobras, que a conduta nossa, então, a nossa postura é se rejeitar essa famigerada proposta da empresa, né? Estamos fazendo as assembleias e vamos ver qual será o resultado e qual será, a partir desse resultado, a postura que vai ter o sindicato no que diz respeito a esse questionamento. Em vez de ser Ed Lima, pode ser Ed Limanguinhos, né? Legal. Dia 24 no Peru, em 1984, quer dizer, pertinho da gente, foi instituído o programa Vasos Elétricos. Esse programa, então, ele é dirigido aos vulneráveis, esses grupos mais vulneráveis da população peruana. Ele tem esse projeto, Copo de Leite, tem como objetivo melhorar a nutrição desse pessoal mais vulnerável, que tem mais dificuldades, né? E uma das responsáveis por esse programa é exatamente Maria Helena Miloiano, deve ser sim, Miloiano. Que ela é a presidente da Federação de Mulheres da Vila El Salvador e grande lutadora contra a pobreza em defesa dos direitos humanos. Dia 24 também foi aniversário da Léia Mendonça, né? Grande batalhadora também aí para reduzir, amenizar a vida dos mais vulneráveis, ligada a projetos interessantes na área da cultura, pessoa bacana também. No dia 25, então, Furtado, qual é o teu destaque para o dia 25, dia do nosso querido Marujo? O que aconteceu no dia 25 de dezembro, Furtado, de 1910? É interessante, né? Não só a data, né? Não só a data. Ed Lima mandou ali um ocrinho lá, piscando o olho, né? E mandou lá um positivo. Valeu, meu irmão Ed, valeu. Mas, então, um abraço para você, Ed Amaral. O que quer dizer piscar o olho? Não sei, estou de olho em você. É Antônio Amaral, filho, camarada que está aqui com a gente, Adão Lourenço e como é que é o nome? Nelson Novaes Rodrigues também entrou. Legal, vamos aí. Vai lá, Furtado. A gente só pede aí pro Edson esclarecer que negócio de piscar o olho. Que negócio de piscar o olho isso aí, Edson? Está meio complicado. Bom, como a gente estava falando aqui, no dia 25 de dezembro de 1910, o que chama a atenção é a data, né? Porque a data é de uma magnitude que a gente percebe que é de uma abrangência total, né? No que diz respeito à humanidade. No que tange a esse almirante negro, era um posicionamento contra os maus tratos que eles sofriam, né? Você vê o que foi preciso se fazer para que fosse levado para a sociedade, que tipo de situação eles sofriam nos navios, nos porões do navio. Então, grande almirante negro. É o João Cândido, é o único sobrevivente, né, dos 18 marinheiros da revolta da Chibata, preso na Verta, jogado numa cela com cal virgem nas Ilhas das Cobras. Aqui em frente, né? Não você reparou? Pois cal virgem? Cal virgem. Por que cal virgem? Aí você que sabe. Ele era negro. Negro, né? Quer dizer, ele era negro. E então,
É um símbolo que nos revolta muito. Jogaram ele numa sala com cal virgem. E aquele velho ditado, se for o caso específico aqui, né? Eles tiraram da frigideira e botaram no fogo logo direto. Né? Porra, é brincadeira isso. E o que eles estavam lutando era pelo direito a uma concepção humana. Tratamento humano. Um tratamento humano, né? Sempre agora, assim, né? Você é um negro, né? Que lutou, lógico, evidente que a sociedade foi induzida que aquela luta era equivocada, né? Ele teve uma postura, foi provado, né? E foi provado depois, né? Com aquelas maldades que se faziam, porque era a lei da chibata mesmo. Lei da chibata. Chibata mesmo. Não era porque foi uma coincidência se fazer e dizer que era, vamos botar um nome qualquer, lei da chibata. Era porque era chibata, eles morriam e eram abandonados. Quer dizer, é uma história que a própria história um pouco renega. Primeiro porque é negro, né? Primeiro porque é negro. E segundo porque ele estava lutando pela condição humana. É verdade. E nós, vou lembrar mais uma vez, toda a transmissão que nós fazemos, nós vamos buscar esses fatos históricos. E nessa transmissão aqui, vai ser exatamente esse de agora, Furtado. Qual é, Furtado, a razão de nós darmos o destaque principal dos fatos históricos para o ano de 1903 no Chile? E foi hoje, né? Hoje, data de hoje. De hoje está completando anos aí. Em 1973, no Chile, militantes de esquerda estão sendo perseguidos pela ditadura Augusto Pinochet. Agora, irmã, outra coisa, a gente fica meio complicado nas coisas que nós lemos aqui e nas coisas que acidentalmente a gente escuta, né? Porque tem determinadas pessoas que falam tanta besteira que... Mas aqui no Brasil não houve ditadura. Não se matou ninguém. Não se matou ninguém. No próprio Chile não houve ditadura. E ele está falando aqui pela ditadura. Ainda bem que existe história. Ainda bem que a história ela confirma esses fatos, porque fatos existem e eles são confirmados pela história. A história não esquece, né? Pela ditadura rapaz, o negócio de ditador para mim, eu não gosto de ler muito nome, porque parece que está valorizando essa porcaria, né? Augusto Pinochet, né? O famoso YouTube, né? Enquanto isso, a direita universitária da Universidade Católica, com apoio do Vaticano, se une ao chamado Chicago Boys, dirigido pelo Nobel de Economia Martins Friedman, Friedman, para aplicar no país o modelo de interesse dos Estados Unidos, o neoliberalismo. Claro que esse ministro aí que você adora, ele também vem da escola de Chicago. Ele é um dos Chicago Boys. A missão deles, pela Universidade de Chicago, é o neoliberalismo. E agora, já não basta mais o neoliberalismo. Agora tem que ser o ultraliberalismo. O liberalismo, ele previa, Furtado, o Estado mínimo. O ultraliberalismo prevê o Estado. E aí estão falando já em acabar até com o SUS. Até com o SUS já começa aí os murmurinhos. Aí vem a desculpa. Ainda não, baixa, por favor. O que me chamou a atenção, não foi só isso não, me chamou a atenção, a gente vai apontar aquilo, acho que evidente, vamos fazer comentário. Olha só o que está aqui, ó. Com apoio do Vaticano. Com apoio do Vaticano. Porque a direita tem uma ala muito forte na Igreja Católica. Muito forte. É lamentável isso. Por isso que eles falam o quê? Na família. Por isso que eles falam na tradição.
Aí nos remete ao seguinte slogan: tradição, família e propriedade. TFP, tá certo? Isso lembra o golpe de 64. Manifestações de triste lembrança. De triste memória. Manifestações na rua para apoiar aquela covardia que aconteceu. De triste memória. Nós queremos, nesse último programa de 2019, fazer uma homenagem ao funcionalismo público no mundo. No mundo. Então, quando acabar essa transmissão, ela vai ficar disponível no site professorivanluiz.com.br. E de lá, você é remetido para um blog, onde vão ficar todo o conteúdo da transmissão fica lá com os seus respectivos links. Então, quando nós falamos nessa distribuição de funcionalismo público no mundo, lá vai falar no Brasil e também em outros países, né? Como é o caso, inclusive, do país que eles têm como modelo, que são os Estados Unidos. Aí, Furtado, vem algumas perguntas que não querem calar. O que é, Furtado? O que é funcionalismo público? Olha só, companheiro Ivan, foi super importante essa pesquisa, esse trabalho que você fez. Nossa, né? equipe fez. Porque eu também tinha algumas dúvidas, né? No que diz respeito ao funcionário público. Não como funcionava, mas sim... Vai, César Augusto Pérez, vai abraçar, mas sim né? Então, na realidade, o que é o funcionalismo público, irmão? É uma designação geral que engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias e fundações do direito público. Ou ainda, é uma definição a todo aquele que mantém um vínculo. Agora, o que me chamou bastante atenção, e até nós citamos a própria Petrobras como fato, né? É o seguinte, por que o servidor fundo de garantia? É o seguinte, Isso que me chamou bastante atenção. O servidor público não tem fundo de garantia porque ele pertence a um outro regime jurídico, né? Que é o chamado regime estatutário. Regime estatutário. Aí você não tem fundo de garantia também, né? É o seguinte, porque o fundo de garantia ele foi feito somente para quem pertence ao regime seletista, ou seja, possui carteira de trabalho assinada. Em relação ao quê? A compra de uma casa própria. Aí o funcionário público possui alguns benefícios de financiamento perante, principalmente, a Caixa Econômica. Fundo de garantia. Aí vem uma terceira pergunta. São várias questões que nós estamos abordando e tem muito mais depois. Onde trabalha? Furtado, essa questão também é interessante. Eu queria que você respondesse onde trabalha o servidor. Mas antes que aquele comentário que eu te fiz a pergunta, vocês da Petrobras, né, têm carteira assinada, não é isso? Porque a Petrobras é uma empresa de economia mista. Nós não somos funcionários públicos. Vocês não são funcionários públicos. Somos seletistas. São seletistas, têm carteira assinada, tem todo aquele direito que demanda de uma carteira assinada. Que eles querem acabar. Que eles querem acabar dizendo aí que... Vai um abraço para a Dinade Fátima Miller. Vai um abraço também para a Souza Isabel, que você acabou de ligar também. Onde trabalha o servidor público, companheiro Ivan? O servidor público se relaciona com o governo federal, estadual e municipal.
Apesar disso, o servidor público não trabalha para o governo, ele trabalha para a população, ele é voltado aos seus deveres, seus compromissos. Por isso é que eles têm estabilidade. Por quê? Porque se ele trabalhar para o governo, para o político, ele tem que fazer a vontade dos políticos. E a vontade dos políticos, muitas das vezes, ela se choca com os interesses da população. Aí, o trabalhador de serviço público tem estabilidade pública por causa disso. Não é privilégio, não. É para ele não ficar escravo dos políticos. E a quem for mudando, vai mudando os políticos, né? Mas eles ficam lá, tranquilos. Eles ficam tranquilos. Os deveres e direitos dos servidores públicos estão definidos, inclusive, na nossa Constituição. O trabalho de servidor público é muito importante para todos nós, lógico que é evidente. Exatamente. Há toda uma certa descrença no que diz o trabalhador público, mas as pessoas não procuram saber detalhes desse próprio trabalhador, né? A gente aí pergunta assim, Furtado, vamos fazer esse comentário aqui. Qual é a diferença entre o servidor público e o funcionário público? Essa diferença está aonde, Furtado? A diferença está no regime jurídico. Sou funcionário da Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Estou submetido à CLT. Sou funcionário público. Existe o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas, por exemplo, os agentes. É verdade. Então é bem esclarecedor isso aqui. Agora, o que são os servidores públicos, companheiro? Isso aí é bem didático. Servidores públicos, além, Furtado, dos profissionais que atuam no regime CLT e pessoa jurídica, que me dá um nojo imenso quando eu vejo uma pessoa física de pessoa jurídica atender interesses miseráveis de exploração do trabalhador, que o capital faz e inventa, transforma o trabalhador em pessoa jurídica. Pessoa jurídica, Furtado, não fica doente, não faz greve, né? Não come, não se veste, não anda de ônibus, nem de trem, não tem problema de segurança. Quer dizer, isso dá nojo, sabe? Mas há também os profissionais que são servidores públicos, ou seja, todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos e entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos em qualquer dessas entidades. Por exemplo, União, Estados, municípios, Distrito Federal e outras por aí. Agora, nós também queremos chamar atenção para esse item, porque criaram as OS. É incompetente. Criaram as OS, Organizações Sociais. Olha o cúmulo do absurdo da hipocrisia. As OS não têm o lucro, não tem visão de lucro, não são entidades com fins lucrativos. Aí vem a pergunta: você privatiza o serviço, joga para a empresa privada, e a empresa privada não tem interesse em lucro? Que hipocrisia é essa, pô? Se a empresa privada não tem interesse em lucro, que eles ponham o dinheiro deles e doem para o Estado. Qual o problema? Não tem interesse em lucro. Aí você pega aí a prefeitura, milhares de trabalhadores com dificuldades, porque a prefeitura não repassa o dinheiro para as OS. Mas as OS não precisam de dinheiro, mas não visam lucro. Então, é uma mentira em cima de outra mentira. Furtado, me diga, por favor, diga para os nossos públicos, mas agora, mais o Edson Pontes chegou aqui,
como é que é o nome? Caramba, não estou entendendo isso aqui. Revide Melmar Soares. Deve ser isso. Lucileia! Lucileia, que saudade, Lucileia! Ainda bem que você apareceu, hein? Valeu! Eu espero, Papai Noel. Eu vi as fotos dela. Papai Noel foi bacana contigo, hein? Eu vi isso lá. Então, Furtado, quais são, a Lucileia, por exemplo, pode comentar sobre essa questão do funcionário público. Furtado, quais são os direitos, então, que pertencem, quais são os direitos de um público? Com a Constituição de 1988, de direitos assegurados aos trabalhadores do setor privado. Salário mínimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem 13º salário, remuneração do trabalho noturno, salário família. Por aí vai, né? Mais por aí vai. É legal. Agora, companheiro Ivan, existe um estatuto, ou então, quem é estatutário? Rapaz, quem é estatutário tem direito a fundo de garantia. Estatuto, né? Que é estatutário, então, né? Samira Abacaro, ela diz que há divergência de opinião sobre esse tema, né? Abre aspas, olha o que ela fala. Os dois têm características peculiares. O servidor e o funcionário têm direito a esse coletivo que nós conversamos com as empresas, negociamos com as empresas aí, as empresas privadas, considerando essa nossa realidade mentirosa, nossa realidade falsa, falaciosa, as empresas privadas passaram a ser empresas beneficentes e auxiliadoras. Por quê? Elas dão benefício àquilo, auxílio transporte, auxílio não sei o quê. Nada disso interessa ao trabalhador. O trabalhador não tem que ter benefício nenhum. Nós lutamos para que o trabalhador tenha salário digno, que o Fernando Henrique tirou, acabou, na época, criando essa porcaria desses benefícios todos aí. O trabalhador tem que voltar a ter salário. O salário mínimo hoje, quase R$5.000. O salário mínimo hoje real, de quase R$5.000. Então vamos parar com essas bobagens, essas mentiras. Mas que não no cômputo geral. Por exemplo, se um trabalhador ganha R$10 no comparativo, e no total, com esses penduricários, ele passa a ganhar R$20, o que vai somar para o seu benefício posterior na sua aposentadoria é só os R$10. É a grande ilusão, né, dos trabalhadores quando eles têm esse tipo de penduricário. O que há de se fazer, e o que nós sempre questionamos aqui, é que o trabalhador, de um modo geral, ele tenha assim, um provento que possa suprimir esses penduricários. Claro. Porque isso aí, ele tendo esse salário que dá cobertura e tira esse penduricário, que vai contar para ele na sua aposentadoria. Então isso é um questionamento que nós sempre vamos ser sempre essa postura. É a mesma coisa, aquele acordo coletivo, quando você dá aumento diferenciado para o salário, escalonado para o trabalhador. É um absurdo isso aí. Companheiro Ivan. Então, companheiro, existem várias perguntas que vocês terão a resposta acessando o link que existe no site professorivanluiz.br. E eu peço a todo mundo que entrou aqui, que vá até o YouTube, Professor Ivan Luiz de Maricá, e se inscreva para me dar uma força, porque eu tenho que chegar a 1000 pessoas inscritas.
poder fazer transmissão pelo celular no YouTube, né? E aí vem várias questões ainda em relação ao funcionário público, que não vale a pena falar tudo aqui. Por exemplo, qual é a função do serviço jurídico, estatutário, municipal, né? Quem são os servidores públicos da União? Qual é o teto salarial do funcionário público? Que é mais fitado? O que é preciso é lenir o questionamento. Lógico que há determinados questionamentos que poderão ser agressivos, mas é necessário que o trabalhador, ou então a pessoa que vá nesse local, ele tenha um atendimento que ele possa equacionar o seu problema. Aí você vê, por exemplo, o que é um servidor estatutário? O que é um servidor público seletista? Quem pode ser considerado funcionário público? O que é SEAP? O que são servidores públicos em sentido amplo? Quem tem licença-prêmio? Como é o regime estatutário? Quem mais sabe? Quanto tempo o funcionário público pode pedir afastamento? Aí vai perguntar, por que servidor FGTS? Isso. Então, o que é regime estatutário e seletista? O que é? Isso. Quanto ganha um concursado público? O que é funcionário público? Qual a diferença entre servidor público? Qual a diferença entre cargo e função no serviço público? O que é o servidor público? Verdade. O que é o servidor público municipal? Que hoje está com esse... Rapaz, eu estava lendo aí acidentalmente o slogan desse senhor que hoje é prefeito e dizia o seguinte: deixa eu cuidar de você. Imagina se não cuidasse. Imagina se não cuidasse do jeito que está aí, né? A situação que está o trabalhador municipal. E um outro comentário que eu li foi super importante, é que esse prefeito que hoje está, esse senhor aí que foi eleito, lógico, evidente, ele se atenta a uma herança maldita. Você está no governo há mais de 3 anos. Chega de estar falando que recebeu. Tem que ter iniciativa, tem que ter iniciativa para gerenciar, para governar um município igual o nosso, que é Rio de Janeiro. Agora, se lamentar porque recebeu uma herança maldita, porque na hora lá que recebeu o governo, não questionou isso aí. Exatamente. Depois de 3 anos, vem questionar, e aí, o que acontece? Educação, saúde, principalmente mais maldita ainda. Principalmente a saúde, você vê como é que está caindo aos pedaços. É lamentável isso aí. Agora, é mais lamentável se atentar a um fato que já aconteceu, em vez de equacionar esse fato. Verdade. Aí me pergunta, o que é considerado servidor público? Público. O que é um cargo de carreira? O que são servidores públicos civis da União? E para onde trabalha o servidor público? Olha só, tem um link lá que nos remete a um trabalho excelente que foi feito foi publicado em 18 de setembro, que foi um estudo econômico o IPEA, ele derruba mentiras sobre o excesso de funcionalismo público, não é? Então, existe uma nova versão do que foi divulgado no dia 6 de dezembro. E essa plataforma interativa, ela traz muitos dados sobre a estrutura e a remuneração do serviço público federal, estadual, municipal, do executivo, legislativo e judiciário. O que mais te traz, Furtado? O Atlas do Estado brasileiro apresenta por nível federativo e pelos 3 poderes informações como total de vínculos de emprego no setor público, remuneração mensal média, comparação militares, diferença de remuneração por sexo e nível de
servidores, entre outros. É importante esse. Olha só, esse estudo aí, estudo de 3 décadas da evolução do funcionalismo público no Brasil, de 1986 a 2017. Também foi divulgado pelo IPEA nessa sexta-feira esse estudo aí, sintetizando alguns dos principais dados da plataforma, que revela que em 2017 foram gastos 751 bilhões com esses ativos, o que corresponde a 10,5% do Produto Interno Bruto, do PIB brasileiro, que agora é PIBinho, né? PIBinho, né? Então, companheirada, nós já estamos sendo alertados aqui pela produção, que está avançando bastante já a hora, né? O horário. Vai ficar esse conteúdo todo, Fidel Barbosa, Luiz Fernando Cordeiro, o melhor advogado que nós conhecemos, Furtado. E outra coisa, desculpe. Queremos também convidar o companheiro Luiz Fernando a vir aqui no nosso programa, falar sobre toda essa situação no que diz respeito a direitos que foram suprimidos com essa reforma trabalhista, Legal. a direitos que foram suprimidos para os trabalhadores aposentados nessa reforma maldita da Previdência Social. Estamos aqui, Doutor Luiz Fernando, em virtude, ele é imperiano, é império serrano. Então, doutor Luiz Fernando... o que é lamentável no companheiro, que podemos comparar com o companheiro, que é flamenguista. Flamenguista, né? Legal. Estamos juntos aí, doutor Luiz Fernando, valeu. Marcelo, Roberto também entrou, e Marcelo Simone Teixeira também. Está faltando 2 pessoas. O Quindim não apareceu. Tá, e o nosso grande Celival. E nem o Celival também. Então, companheirada, amigos que nos deram o ano inteiro o nosso programa, nossa transmissão, o ano inteiro foi assim. Muita gente dando sugestão de tema. Eu só peço que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Professor Ivan Luiz de Maricá, no canal do YouTube. Eu me despeço, desejando a todos aí, apesar dos pesares, um ano novo sem Bozo. Um ano novo sem Bozo. Um ano novo sem Bozo. Até a próxima quinta. É isso aí, companheiro, de preferência que o Bozo esteja bem bastante. Manda o Bozo lá para o Chile, né? Ele e esse senhor que se diz super-ministro de economia, que de economia não manja nada, né? Como muito bem falou o companheiro Ivan, desejando aí tudo de bom. Bem gozado, né? O ano é 2020, né? Interessante, 2020, né? E aqui estaremos na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo.